Grande abraço para você que tá aqui na Gol. O assunto é a Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão do futebol nacional. Você vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal, vamos dar um apanhado geral de tudo que rolou na sexta rodada, a penúltima rodada do primeiro turno da quarta divisão. Vamos nessa com o grupo 1, grupo A1, oficialmente. O Manauara meteu 4-0 no Maitá no jogo de sábado lá no estádio Colina. Manauara, 6 vitórias em 6 jogos, é o melhor time da Série D, o único 100% do campeonato. E o Maitá é 0%. Perdeu todos os jogos. Princesa dos Solimões brecou o bom momento do trem, meteu 4-1 lá no estádio Gilbertão. Princesa dos Solimões, com essa goleada, se aproxima um pouco mais do G4 e o trem perde a gordurinha que tinha construído. Outro que se aproximou bem foi o Manaus, venceu lá no estádio Canarinho, em Rondônia, a equipe do São Raimundo por 2-1, e o Manaus tá bem na parada, também se aproximando do G4. Rio Branco meteu 2-1 para cima do Porto Velho, é outro que se aproxima também do grupo dos 4 melhores. Esses resultados da rodada de número 6 equilibraram bastante as ações nesse grupo 1. Então, vitória aí do Rio Branco para cima do Porto Velho lá no Florestão. E aí a gente vai ver como equilibrou. Com exceção do Manauara, né, que tem 18 pontos, 6 vitórias em 6 jogos. Porto Velho é o segundo colocado com 12 pontos. Terceiro lugar, o Trem tá com 10. Quarto, Princesa dos Solimões tem 8. Rio Branco também tem 8. Manaus é o sexto com 8. Diferença entre eles no saldo de gols. E o Trem, que chegou a ter 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, agora perdeu toda essa vantagem, caiu para 2. Princesa, Rio Branco e Manaus venceram e se aproximaram ali dos melhores, tanto Trem quanto Porto Velho. Manauara não, né? O Manauara tá muito na frente de todo mundo e já a passos largos aí da classificação, a passos largos encaminhando para a classificação finalmente. São Raimundo tem 4 pontos e o Maitá tem 0. Manauara, campanha espetacular, 6 jogos, 6 vitórias, 15 de saldo, impressionante. Sexta rodada do grupo 2, o River venceu o segundo jogo seguido no Albertão, bateu o Cametá por 1-0. Águia de Marabá segue sem vitórias na Série D, empatou de novo agora com o Altos 3-3 e teve que perseguir esse empate o tempo inteiro, né? O Altos sempre à frente do marcador e o Águia tendo que empatar. Conseguiu, no finalzinho, aliás, arrumar esse 3-3 aí, tava perdendo em casa. No Inhozinho Santos, a grande surpresa aí do grupo 2, o Tocantinópolis bateu o Maranhão, que vinha ganhando a maioria dos jogos, né? Só tinha perdido no clássico pro Motoclube, agora perde pro Tocantinópolis em casa. E no último jogo da rodada, o Fluminense recebeu o Motoclube, empate por 2-2, o Moto foi buscar o empate na última bola praticamente, empatando em 2-2. Esse resultado foi de vital importância pro Moto, que permanece graças a esse empate no G4, como a gente vai ver. O Maranhão lidera, 12 pontos ainda, apesar da derrota. Segundo colocado é o River, tá com 10, tem mais saldo do que o Tocantinópolis, que é o terceiro também com 10. O Motoclube é quarto com 9. Se o Moto tivesse perdido, o Fluminense estaria no G4, estaria inclusive em terceiro lugar o Flu, mas graças ao empate no último minuto, o Moto se mantém na quarta colocação. O Altos tem 8 pontos, o Flu também tá com 8, todos aí bem na briga. Cametá e Águia de Marabá, a dupla paraense desse ano na Série D, vai muito mal, fica muito para trás, tem só 4 pontos. Essa altura o Águia, inclusive, nem venceu ainda. Vamos pro grupo 3, sexta rodada encerrada. Na sexta-feira o Iguatu bateu o Potiguar por 2-0, um importante resultado pro Iguatu com a sua terceira vitória. O Santa Cruz, 3 vitórias seguidas, o Santa tá demais, mas é o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Venceu o Maracanã por 1-0 lá no Barretão, em Ceará Mirim, no sábado. Terceira vitória seguida. O 13 não é mais 100%. Finalmente perdeu ponto para alguém, foi pro América de Natal, lá no estádio Amigão, mas o 13 tá bem demais, segue na liderança do grupo 3. Só que agora não mais 100%, mas segue invicto no campeonato. E na grande surpresa da chave, o Atlético Cearense venceu seu segundo jogo no campeonato, bateu o Souza por 3-2, Souza ainda não tinha perdido em casa, perde no Marizão para o Atlético Cearense, que agora começa a pensar em G4. Liderança do 13, 16 pontos, 5 vitórias e 1 empate. Segundo, Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, tem 12 pontos. Terceiro, o Iguatu tá com 11. Quarto, o América de Natal com 9. O América não faz uma campanha brilhante, mas vai se mantendo sempre no G4. Quinto lugar, o Atlético Cearense tem 6 pontos. Sexto, o Souza tá com 5. O Maracanã também tá com 5. O Potiguar é o lanterna do grupo com 3 pontos. O 13, que tinha a melhor campanha, ele continua muito bem postado no campeonato, muito bem posicionado no campeonato, como entre as 3 melhores campanhas. Se eu não me engano, é a segunda no geral, depois a gente pode até confirmar. Na verdade, a dúvida é entre a Inter de Limeira, que está mais à frente, mas que tem o mesmo número de pontos, né, do 13, os dois estão com 16, 5 vitórias e 1 empate, então o 13, um dos melhores times da Série D. Vamos lá, vamos passar para o grupo 4, sexta rodada, Jacuipense, um grupo, aliás, de pouquíssimos gols nesse fim de semana. Jacuipense bateu a Itabaiana por 1-0, caiu mais um invicto. Itabaiana
perde seu primeiro jogo no campeonato. Petrolina 0-0 com a Juazeirense, uma decepção aí para a torcida da Fera Sertaneja, que vinha de vitória contra o Retrô, esperava mais 3 pontos, não deu. O Juazeirense a lanterna da chave. Asa e Retrô empataram por 0-0, esse empate manteve o Asa invicto no campeonato e manteve o Retrô dentro do G4, isso porque o Petrolina também não venceu, então o Retrô, do jeito que tá dando, vai se mantendo entre os 4 melhores. O Sergipe venceu o CSE por 2-0, e esse destaque que eu fiz agora sobre o Retrô, ele é importante porque o Retrô é um time que a gente se acostumou a ver nadando de braçada, pelo menos na fase de grupos da Série D, e esse ano não tá sendo assim. O Retrô vai sofrendo aí para permanecer no G4, pelo menos por enquanto, pelo menos nesse primeiro turno. O Asa lidera com 12 pontos, tá invicto, 3 vitórias e 3 empates. O Itabaiana era invicto, agora não mais, tem 11 pontos. Terceiro, Jacuipense 11, venceu o Itabaiana, mas não ultrapassou. Quarto, o Retrô tá com 8, vai se mantendo ali no G4 pelo número de gols pró, tem 2 a mais do que o Petrolina, que vem em quinto. Sergipe tem 5 pontos, CSE também tem 5 pontos. Oitavo lugar, o Juazeirense, que ainda não venceu. Em 6 rodadas tem 3 empates e 3 derrotas, mas como esse grupo tá tendo muitos empates, até a Juazeirense ainda pode sonhar com alguma coisa, tá só 5 pontos atrás do quarto colocado. Agora a gente vai para o grupo 5, que é o grupo que envolve as equipes do Centro-Oeste brasileiro. União Rondonópolis e Craque empataram por 0-0 no Lutero Lopes, no Mato Grosso. O Brasiliense enfiou 4-1 para cima do Capital, vai dominando o Jacaré, bem demais. O Iporá voltou a vencer lá no Ferreirão, bateu o Misto por 2-1, caiu, mas o invicto aí da Série D, o Misto, não tinha perdido ainda no campeonato, perde a primeira para o Iporá. Pena aí pro Mista que ele empatou demais, né? Ele era invicto, mas recheado de empate, só tinha uma vitória também. E o Anápolis venceu o Real Brasília por 1-0, 4 vitórias seguidas do Anápolis, vem nessa sequência espetacular para assumir a liderança do grupo, enquanto o Real Brasília perdeu todos os 6 jogos que fez. Real Brasília estreante na Série D, não começa bem, aliás, a gente já tá indo aí para a primeira metade, né? Vai muito mal o Real Brasília. Anápolis 13 pontos, com saldo 6, Brasiliense 13 pontos, saldo 5, é o vice-líder. Anápolis com 4 vitórias seguidas. Anápolis não ganhou nas 2 primeiras rodadas e depois só vitórias. Terceiro lugar o Iporá, 11 pontos. Quarto, o Craque tá com 9, fechando aí o G4 com Anápolis, Brasiliense, Iporá e Craque. Quinto lugar o Misto tem 7, União Rondonópolis também tem 7, Capital ficando para trás com 4 e o Real Brasília perdendo para todo mundo. Grupo 6, sexta rodada, envolvendo aí equipes do Rio de Janeiro, também do Espírito Santo, Minas Gerais, tem o Itabuna da Bahia ali meio jogado aí no grupo do Sudeste. Ipatinga e Nova Iguaçu empataram por 1-1, Xandim foi buscar o empate na segunda etapa pro Nova Iguaçu. Real Noroeste venceu pela primeira vez no campeonato, bateu o Audax por 3-1, que tá todo mundo vencendo praticamente, né? O jogo foi lá no Joaquim Alves de Souza, em Águia Branca. Jogando em Salvador, no Pituaçu, Itabuna venceu o Serra por 3-1, confirmando o seu favoritismo como mandante e assumindo a liderança do Grupo 6. E o único jogo que ficou faltando aí, Portuguesa e Democrata de Sete Lagoas, que se enfrentam apenas na terça-feira, no Estádio Luso Brasileiro, às 8 da noite. Itabuna, na ponta, 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, é um dos invictos do campeonato. Segundo lugar, o Serra tem 10 pontos. Terceiro, Nova Iguaçu tá com 9. Quarto lugar, o Democrata de Sete Lagoas com 8 pontos. Quinta, Portuguesa com 7. Então repare que o jogo Portuguesa e Democrata é um raio-x, é um tira-teima para saber quem vai ficar dentro do G4 ao fim da rodada de número 6. Sexto lugar, o Real Noroeste com 7. Começa a pensar em G4, já encosta ali no grupo dos 4 melhores. O Ipatinga em sétimo tem 5 pontos e o Audax na lanterna com 1 ponto, tem 1 empate e 5 derrotas. Grupo 7 envolvendo equipes do Sudeste brasileiro, mas também tem alguns sulistas ali, como o Maringá, e tem o Costa Rica, que é do Mato Grosso do Sul também. Inter de Limeira 3-0 na Patrocinense no sábado. Ainda no sábado, São José e Maringá empataram por 1-1 em São José dos Campos. Impressionante como São José só empata no campeonato, foi o 5º empate em 6 rodadas. Pouso Alegre e Água Santa empataram por 0-0, vão se mantendo ali dentro do G4, do jeito que dá, e o Santo André começa a olhar para essa disputa do grupo dos 4 melhores, meteu 5-2 para cima do Costa Rica, lá no Laertão, no Mato Grosso do Sul. Então agora vamos para a classificação desse grupo 7, que vai apontar Inter de Limeira na ponta com 16 pontos, tem saldo 11, é a terceira melhor campanha, né? O 13 ainda supera a Inter de Limeira, que vem muito bem, é outra invicta do campeonato com 5 vitórias e 1 empate. O Maringá tem 13 pontos, Maringá muito bem no campeonato também, e firme, vai abrindo aí 7 pontos para o 5º colocado. Água Santa tem 9, Pouso Alegre 7,
Quinto lugar, o Santo André, bem mais próximo aí, conseguiu sua primeira vitória no campeonato e já se aproximou, um grupo com muitos empates. Santo André tem 6, o Costa Rica tem 5, São José também 5, mas sem nenhuma vitória ainda. Oitavo lugar, Patrocinense, tem 2 pontos, fechando esse grupo 7 Patrocinense, que foi tão bem na temporada passada, justamente no mesmo grupo, né, que era grupo 7 também, se classificou em primeiro lugar, inclusive. Dessa vez parece que o negócio tá feio para a cidade de Patrocínio. Grupo 8, finalmente, com os times do Rio Grande do Sul voltando a jogar. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que o Rio Grande do Sul começa a se recuperar, inicialmente no futebol. Certamente o estado vai ter muito boa sorte nessa reconstrução. No estádio dos Eucaliptos, Avenida e Barra empataram por 1-1. Aliás, grupo cheio de 1-1, né? O Hercílio Luz e o Brasil de Pelotas também empataram por esse placar, no Aníbal Torres, no Albino Turbay. No Paraná, Cianorte Concórdia, também no 1-1. E outro empate, 0-0 no Olímpico Regional, nesse domingo no Paraná, entre Cascavel e Novo Hamburgo. Vamos lá para a liderança. Esse é um grupo que está todo quebrado, né? São muitos jogos aí adiados que vão ser remanejados aos poucos. E com o passar das semanas, a gente vai entendendo melhor essa situação de maneira mais equânime. Os times com mais ou menos o mesmo número de jogos, isso ainda está muito desigual. Concórdia tem 11, Barra 6, Cianorte 5, Cascavel 5, Hercílio Luz 5. Aí os 3 gaúchos nas 3 últimas posições, Novo Hamburgo com 2, Avenida tem 1 ponto e o Brasil de Pelotas aparece com 1 ponto também. Depois desse apanhado geral dos 8 grupos da Série D da 4ª divisão do futebol brasileiro, vamos aos principais artilheiros da Série D. Paulo Rangel, do Motoclube, tem 6 gols, fez um gol fundamental nesse domingo. Wesley Schmidt, do Fluminense, tem 5 gols, é o Fluminense do Piauí. Kaique Lemes também tem 5 gols, ele é jogador do Misto. E aí vem a galera com 4 gols. O Thiago Alagoano, do 13, Felipe Cruz, do Maranhão, Felipe Pará, do River, do Piauí, Júnior Dindê, jogador do Águia de Marabá, Danilo Ribeiro, do Iporá, Lauan, do Itabuna e, finalmente, fechando a lista, o Romarinho, jogador do Manauara. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal. Essa apenas as 6 rodadas, a gente vai acompanhar toda a marcha da 4ª divisão do futebol brasileiro. Grande abraço, turma, valeu!